Oi, oi, tudo bem com você? Espero que sim, aqui também tá tudo ótimo e a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me pergunta com muita frequência, tá? E muitas vezes eu fiquei muito tempo analisando essa pergunta em cada empresa que eu entrava, ou para gerir o financeiro ou nas consultorias. Porque eu não tenho dinheiro mesmo vendendo bem. Gente, essa é uma pergunta interessante. Por quê? Porque muita gente associa a venda à entrada do dinheiro. Então, se eu vendo bastante, eu coloquei uma meta de vender 100 mil esse mês, eu atingi a minha meta e vendi 100 mil, era para eu ter dinheiro esse mês. Ou então, se tudo que eu comprei eu vendi dentro do mês, era para eu ter dinheiro esse mês. Mas por que muitas vezes isso não ocorre? Então, vamos lá, a gente vai falar sobre algumas respostas para essa pergunta. A primeira delas é que você pode estar com o seu ciclo operacional muito longo. Ou seja, quando você compra o seu produto, se vamos supor que você compra ele em 2 vezes, você paga o fornecedor em 2 vezes. E quando você vende ele, se você vende, por exemplo, em 5, e olha que muitas vezes quando eu vou comprar produto, a pessoa mesmo oferece, eu faço em até 10 vezes no cartão. Então, vamos colocar que você não é dessas pessoas que oferecem 10 vezes no cartão, você vende até 5. Então, olha só, você comprou o produto esse mês, colocou ele no seu estoque e pagou em 2 vezes. Mesmo que você venda toda a sua compra dentro do mês, se você vendeu em 5, você não vai receber toda a venda que você fez. Não tem como. Você vai receber a primeira parcela dessa venda, 1/5 disso. A não ser que você antecipe a parcela de cartão, aí é diferente. Agora, do contrário, você vai receber 1/5 do que você vendeu. Então, você já pagou toda a sua compra e você ainda vai receber em 5 meses aquela venda. Então, esse pode ser o primeiro motivo de que você compra bastante, vende tudo, bate as suas metas e na hora de fechar, fazer os pagamentos, quando você vai conferir o seu fluxo de caixa, pode ser que você não fique satisfeito com o resultado, certo? O segundo, gente, é o erro de precificação. Esse também é um erro muito comum, porque 90% das empresas, ou principalmente das pessoas, quando elas mesmas têm que calcular o preço, elas acabam não levando em conta todos os fatores. Então, quando você vai fazer o preço, você precisa saber precificar, você precisa saber exatamente quantas são as suas despesas variáveis, você precisa ter todas as suas despesas fixas, você precisa ter todos os seus custos, tanto os fixos quanto os variáveis, tá? E, gente, quando a gente fala em despesa, a gente tá falando, assim, de despesa que às vezes você nem se lembra. Porque esse aqui eu precisei mandar um frete especial, esse aqui eu mandei entregar pelo motoboy, esse aqui eu precisei, para conseguir vender, eu precisei fazer um desconto. Você coloca o desconto. E a tarifa do cartão? Lembra que o cartão cobra taxa? Então, quando você vende no cartão, você se lembra de colocar a taxa que o cartão te cobra também no preço? E muitas vezes você faz em 10 vezes no cartão e, gente, o que a administradora do cartão cobra em uma parcela não é o mesmo que ela cobra em 10. Tá enganado se você acha, e te cobra 3 fixo de mim. Não existe 3 fixo. Ela vai te cobrar 3 se for, sei lá, até 4 vezes. Aí até 6 vezes ela vai te cobrar 4. Aí em 10 vezes ela vai te cobrar 6. Então, não existe isso. Você não pode esquecer que também tem que colocar isso lá na formação de preço do seu produto. Seus gastos com marketing, seus gastos com pessoas, se você precisou adquirir, pagar pessoas ou para concluir ou para entregar, ou se você precisou adquirir alguma coisa para fazer parte desse serviço ou desse produto, você precisa contabilizar também. Eu já trabalhei em empresas grandes com o setor contábil super estruturado e que errava no preço, porque toda mão de obra não era cobrada, porque a mão de obra era aqui dentro, eu vendia o computador e eu já vendia ele com os programas rodando, homologado para as agências bancárias, mas eu esqueci de cobrar mão de obra. Então errava no preço feio, a gente foi descobrir quando já estava num déficit, na hora de pagar o fornecedor eu já não tinha dinheiro. Então fique atento que essa é uma outra razão. E uma outra razão também que muitas vezes o empreendedor pequeno ou a pessoa que é autônoma, ela também não se dá conta, é o ponto de equilíbrio,
O que é o ponto de equilíbrio? Quando você vai calcular o preço do seu produto, você colocou as despesas variáveis, que é o total que você gastou nele, né? Então, se eu vou te vender esse estojo, eu gastei zíper, gastei tecido e gastei a linha, tá? Então, ok, se eu colocar aqui quanto foi o zíper, e quanto foi a linha e quanto foi o tecido, ok, a minha despesa, meu custo variável tá calculado. E o custo fixo, como é que a gente calcula? E as despesas que são fixas, como é que a gente calcula? Essas você tem que calcular, você tem que colocar o total das despesas. Esse eu não consigo dividir por uma unidade. Eu coloco o total das minhas despesas e descubro quantas unidades deste aqui eu tenho que fazer para que cubra, além dos custos que eu gastei para fazer ele, para que cubra todas as despesas da operação. Então, nessa hora, quando eu faço essa conta, eu descubro quantas unidades ou em valor eu preciso vender deste produto para que ele, além de pagar os custos variáveis dele, ele também pague todos os custos fixos, as minhas despesas também. Então, nessa hora, eu vou descobrir, olha, a partir de 1.000 eu começo a ter lucro. Então, gente, se você não sabe qual o ponto de equilíbrio dos seus produtos, você precisa aprender a calcular. Por quê? Porque muitas vezes você não se deu conta de que você, por mais que você vendeu todo o seu estoque, se todo o seu estoque for 100 e o seu ponto de equilíbrio for 110, infelizmente você também pode estar tendo prejuízo, certo? Então essas são as principais, não são exclusivas, mas são as principais razões que você talvez esteja vendendo e não esteja conseguindo equilibrar o seu fluxo de caixa, não vê o dinheiro entrando, tá? Então, fique atento, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, gente, muita empresa grande erra nesses três fatores, tá? Então, fique atento, não se deixe enganar, você precisa ter o controle financeiro, você precisa ter o controle operacional na sua empresa ou no seu negócio, tá bom? Espero ter ajudado. Se você ficar com dúvidas, pode mandar, comenta aqui embaixo, manda um direct, que aí eu vou esclarecer as dúvidas que tiverem ficado, tá bom? Um grande abraço!